Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Amém? Pega a sua Bíblia, né? Eu acho que você viu aí na chamada do vídeo da igreja, né? O tema com a igreja nesta noite é o declínio de uma geração, né? E nós vamos ver hoje Juízes, capítulo 2, versículo do 6 ao 23. Né? Juízes, capítulo 2, versículo do 6 ao 23. Nós vamos fazer a leitura. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, Timate-Herés, nos montes de Efraim, ao norte de Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os haviam tirado do Egito, e seguiram os adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarode. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, e aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram nas mãos daqueles que atacavam. Mesmo assim, eles quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e salvava das mãos dos seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido daqueles que os oprimia e os afligia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava ao caminho ainda piores do que o caminho dos seus antepassados, seguindo os outros deuses, prestando-lhe cultos e adorando. Recusavam-se a se abandonar as suas práticas e o seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra o Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu os usarei para pôr à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram os antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem e não as expulsasse de imediatamente, e não as entregou nas mãos de Josué. Amém? Livro de Josué, né? Livro de Juízes. O livro de Juízes, ele tem a autoria. Quem foi o seu autor é uma autoria desconhecida. Nós não sabemos ao certo quem é, né, o autor deste livro. O livro, ele tem o propósito de demonstrar a necessidade que Israel tinha de um rei piedoso, né? Também nós vemos a necessidade de um rei que pudesse unificar o povo, né? Fazer com que o povo estivesse unido. Um rei piedoso da linhagem de quem? De Davi. O livro de Juízes, ele cobre um período desde a morte de Josué até o ponto quando a ameaça dos filisteus tornou-se crítica, né? Mais ou menos 350 anos aí.
o autor tinha preocupação em relatar, como também descrever o declínio moral, político, religioso durante o período demonstrado e os seus efeitos sobre a vida da comunidade, né? Nós vemos se nós formos fazer a leitura desse livro, nós vemos que existe uma certa ordem cíclica, né, no livro de Juízes. Nós vemos o povo sendo oprimido, né, por causa dos seus pecados. Deus levanta um juiz, mas o povo, assim que o juiz morre, esse povo se volta de novo à velha idolatria que eles tinham. Então essa é a ordem cíclica, né, podemos dizer. O título em português, né, que é Juízes, ele tende às vezes uma má interpretação, visto que transmite a ideia de um grupo de homens cuja a principal tarefa seria desempenhada em arbitrar, né, cuidar de certos problemas na esfera legal. Mas se nós fazemos uma leitura mais apurada, não precisa nem ser uma leitura apurada, mas se nós fazemos uma leitura do livro de Juízes, nós podemos perceber que essa era uma função subdiária deles, né? Era uma função secundária, mas o principal objetivo deles era libertar o povo, cuidar do povo, né? E nós vemos isso no capítulo 2, versículo 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacava. Então esse é o papel principal do juiz, né? Nós temos um total de 12 juízes, né, no livro de Josué. E o tema que eu queria falar com os irmãos essa noite é o declínio de uma geração sem Deus, né? Esse é o tema que eu proponho com a igreja e nós vamos desenvolver, né, esse tema. O tema se desenvolve, né, na leitura. E o primeiro ponto que eu queria falar para você é o declínio de uma geração sem Deus. Mas quando uma geração ela se declina? Quando ela procura se esquecer do Senhor, né? Isso do versículo 6 ao versículo 10. O capítulo 1, do versículo 1 ao 18, após vermos algumas vitórias do sul, né, liderado por Judá, que a propósito, alguns argumentam que provavelmente o escritor seja da tribo de Judá, pelos detalhes que ele dá quanto a essa guerra, né, como ele dá alguns detalhes, mas nós vemos o narrador mostrar o povo de Israel que não expulsou todos os cananeus, né? Do versículo 19 ao 21, nós vemos que eles se acomodaram, né? Não tiraram, não expulsaram todo o povo. Olha só para você ver. No versículo 21 vai dizer assim, ó: já os benjamitas deixaram de expulsar quem? Os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus viviam ali com eles, com os benjamitas, até o dia de hoje. No versículo 27, Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã. Versículo 29, Efraim também não expulsou os cananeus. Então olha só para você ver. O povo, ele tinha o dever e a obrigação, né, de expulsar o povo, aquele povo inimigo. Mas eles não fizeram isso daí. Nós vemos a vitória do povo de José, né, a tribo de José, em Betel, do versículo 22 ao 26. Mas ainda com essa vitória, nós continuamos vendo o fracasso geral do povo de Deus, do versículo 27 até o versículo 36. Um fracasso que se caracteriza pela falta de fé no Senhor Deus. Porque Deus havia prometido ao povo que estaria ao seu auxílio. Deus havia prometido ao povo que lutaria com eles e lutaria por eles. Pega sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí, vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 7. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hetitas, os girizeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus, os jebuseus, são 7 nações maiores e mais fortes que vocês.
E quando o Senhor, o seu Deus, a estiver dado a vocês, e vocês estiverem derrotados, então vocês destruirão totalmente. Não façam com elas trato algum, e não tenham piedade deles. Deus havia dado a ordem ao povo do que eles deveriam fazer, qual deveria ser o tratamento, mas o que nós observamos na leitura? O povo não fez isso. Por quê? O povo estava procurando se esquecer do Senhor, procurando se esquecer daquilo que Deus havia feito, de todas as suas feitorias pelo seu povo. Os sacerdotes, ele tinha uma cópia do livro de Deuteronômio, e deveriam fazer a leitura pública à nação todo o ano sabático durante as festas do tabernáculo, ou algumas versões vai falar a festa das tendas, em Deuteronômio capítulo 31, versículo do 9 ao 29, em que vemos que Deus promete que estaria com o seu povo, do versículo 3 ao versículo 5, e o povo sabia qual era a ordem que Deus havia dado a eles, como nós lemos no capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Era uma guerra santa, que Deus daria a vitória ao seu povo, porque Ele é quem pelagiria, quem ia lutar pelo seu povo. Era Deus quem ia fazer todas as coisas pelo seu povo. Mas seu povo preferiu andar de que forma? Seu povo preferiu andar da forma negligente, abandonando os caminhos do Senhor. Nesse tempo de pluralismo, esse tempo que nós vivemos agora, de um pluralismo, de um paganismo, de um assentismo, de tantos ismos, vamos dizer assim, em que a sociedade abriga pessoas com estilos de vidas e crenças diferentes. É fácil ficar confuso e começar a pensar que a tolerância, ou mesmo a aprovação, o que não é verdade. Numa democracia, a lei confere à pessoa a liberdade de adorar como preferir. E devemos exercitar com paciência e tolerância com aqueles que possuem crenças e práticas que o nosso Deus condena em sua palavra. A igreja de hoje não impunha a espada e, portanto, não tem autoridade alguma para eliminar os que discordam da fé cristã. Porém, temos a obrigação, irmãos, diante de Deus, de manter um modo de vida separado, a fim de não sermos contaminados por aqueles que discordam de nós. Mediante a oração, o testemunho e a persuasão em amor, devemos ganhar para Cristo os que ainda não creem nele. O povo estava inserido no meio daquela nação, que adorava outros deuses, que tinha outras práticas, que eram práticas condenáveis ao Senhor. Mas Deus exige do povo que tenha uma vida santa, que viva em conformidade com a sua palavra. Os israelitas eram o povo de Deus, eram o tesouro de Deus, como nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Ele deveria se comportar como filho de Deus, não se misturando com os cananeus, nem fazendo as suas práticas. No início do capítulo 2, nós vemos que o tabernáculo de Deus ele foi colocado em Gilgal, né? Olha só para você ver. No versículo 1, o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com o juramento de dar aos seus antepassados. Eu disse que jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Deus questiona o povo: por que vocês não fizeram aquilo que eu mandei? E a partir desse momento, a partir do capítulo 2, nós vemos essa situação do povo, em que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal, amanhã está pior ainda. Se alguém puder pegar um copo com água para mim, por favor, Tiago. No início do capítulo 2, nós vemos que esse tabernáculo de Deus foi posto lá, que o anjo do Senhor, ele apareceu a Josué para encorajá-lo
Mas no capítulo 2, nós vemos que o anjo não apareceu ao povo para encorajá-lo, mas apareceu para castigá-los e condená-los. Quando Josué se despede do povo, ele lembra o povo que Deus foi fiel à sua palavra, como nós vemos lá no capítulo 23, versículo 5 de Josué. Josué deixa claro, Deus foi fiel. Deus tem sido fiel até hoje, mas o povo não tem sido fiel. Deus iria cumprir a sua promessa, e tudo o que o povo teria que fazer era manter-se fiel ao mandamento do Senhor, porque no seu mandamento nós encontramos a sua vontade para a nossa vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Olhe para os mandamentos, olhe para a palavra de Deus. Claro que neste mundo, existem os antinomistas, aqueles que creem que o mandamento não tem mais validade. Mas o crente de verdade sabe que nos mandamentos de Deus ele encontra a verdadeira vontade do Senhor. Josué é um líder brilhante, como o seu antecessor Moisés, como nós vemos no versículo 6. Depois Josué despediu os israelitas e eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Nos é mostrado que Josué estava liderando ainda o povo na conquista da terra. Josué, bem como todos os verdadeiros homens de Deus, de todas as eras, constitui como um sal e como a luz deste mundo, que evitava a corrupção e assegurava a pureza de uma vida como crente. Olha só para você ver no versículo 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Durante toda a vida de Josué, o povo se manteve fiel ao Senhor. Porque Josué sempre lembrava o povo de Deus sobre as suas promessas. Pega a sua Bíblia, vamos abrir lá em Josué, capítulo 23, versículo 5. Olha só para você ver, irmãos. O Senhor, o seu Deus, a expulsará da presença de vocês. Ele empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhe prometeu. Também olha só para você ver no versículo 3. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor de vocês. Josué, todo momento, ele lembrava o povo de Deus: olha, lembra do que Deus fez por vocês. E nessa noite, a palavra de Deus também nos lembra daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Lembre-se do que Cristo fez por você naquela cruz. Lembre-se da carne esmagada naquela cruz, pelos nossos pecados. No versículo 7 e 9, vemos o prelúdio de um povo rebelde, que se prostituía com outros deuses, abandonando a aliança que Deus tinha com eles. No versículo 7, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviviam a Josué e que tinham visto todas as grandezas e feitos do Senhor em favor de Israel. Nós vemos aqui que parece que existe uma ideia que até aquele momento o povo se manteve fiel a Deus, porque eles eram lembrados constantemente do quão fiel é o Senhor, porque Deus, ele é fiel. O autor deixa claro que Josué foi sim o sal para o povo, e os líderes viram a ação de Deus na história do seu povo, se manteram fiéis a Deus, porque sabiam que Deus, ele é fiel, e a sua fidelidade não está nas coisas deste mundo, mas a sua fidelidade está no próprio Deus. E por Deus ser fiel a Ele mesmo, é uma segurança para nós, é uma segurança para a vida do crente e uma segurança para a vida daquele povo. Josué, no versículo 8 e 9,
Josué é lembrado como servo do Senhor. Olha só para você ver. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Demonstra assim a sua importância como homem de Deus. A designação que também é atribuída muito a Moisés é aplicada também a outros homens importantes, líderes da história de Israel como Davi e os profetas, demonstrando uma vocação para uma missão especial. A posição mais elevada para a vida do crente é ser reconhecido como servo de Deus. Nós vemos aí tantas pessoas serem conhecidas como super apóstolos, como super pastores, como super obreiros, mas sermos conhecidos como servos de Deus tem que ser o desejo do nosso coração. E Josué é lembrado como servo do Deus vivo, aquele que está disposto a servir ao Senhor. No versículo 9, nós vemos qual é o destino de Josué. O destino de Josué, foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. O destino de Josué, e provavelmente de toda aquela geração que não se esqueceu do Senhor, era certa, como nós vemos no versículo 9. Nos mostra qual é o destino do povo na terra prometida: viver em fidelidade a Deus como Josué, e tomar posse da terra prometida. Mas não foi assim que o povo decidiu viver. Não é dessa forma que o povo quis viver, mas o povo quis viver como apóstatas, como aqueles que abandonam a fé, como aqueles que querem viver longe de Deus. E a segunda lição que nós aprendemos hoje é que o declínio de uma geração sem Deus é quando essa geração procura viver como apóstatas, como pessoas que preferem viver como se Deus não existisse. O que é um apóstata? O apóstata é aquele que repudia, abandona deliberadamente a fé na pessoa de Deus, abandona aquilo que ele professava. Aqui o povo se esqueceu de Deus. Vamos ler o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito, o que ele havia feito por Israel. Por algum motivo, surgiu uma geração que não se preocupou em conhecer o Senhor, não se preocupou em conhecer a sua história, isto é, o que ele havia feito pelo seu povo até aquele momento. E as consequências deles terem se esquecido do Senhor Deus foi a mais terrível que pode existir para um crente, que é voltar-se às alfarrobas, que é como o filho pródigo, que volta ali e deseja se alimentar, das alfarrobas dos porcos. Esse é o pior declínio da vida de qualquer crente. Essa é a pior tristeza da vida do crente. Ele olhar para trás e ver que hoje ele já não é mais um cristão. E talvez ele nem sinta essa tristeza, mas esse é o pior declínio. Jesus, quando descreve o filho pródigo, ele descreve o filho pródigo na pior situação para um judeu, que é estar trabalhando com os porcos. E o pior, querendo se alimentar da comida dos porcos. Uma vida sem Deus, como nós vemos lá em Efésios, é uma vida de morte, é uma vida de tristeza. E essa é a consequência do povo. Olha só para você ver. No versículo 15 vai dizer o quê? No finalzinho, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Grande angústia dominava a vida da igreja, dominava a vida do povo de Israel. Por quê? Eles estavam longe do Senhor. E a distância e o fato de eles estarem longe de Deus faziam com que eles não conseguissem dominar o restante da terra. E por isso eles
se apostataram da fé. Toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Aquela geração piedosa que havia visto os feitos de Deus Todo-Poderoso, haviam morrido. Mas a nova geração que não conhecia o Senhor, que não havia conhecido o Senhor, havia se esquecido totalmente dos feitos de Deus. Eles não davam ouvido às tradições, não davam ouvido à história do seu povo, não davam ouvido às palavras de Deus. Irmãos, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós vamos cada vez mais definhando como crentes. Quando nós deixamos de ouvir os mandamentos de Deus, quando nós deixamos de ouvir a verdade do Evangelho, cada vez mais nós pioramos. Cada vez mais nós nos tornamos crentes mais inúteis. Nós vivemos um momento de pandemia e muitas vezes existem pessoas que não vêm à igreja há meses, que não se alimentam da palavra de Deus há meses, mas que nós como crentes, nós não venhamos nos esquecer dos feitos de Deus, que cada momento da nossa vida nós possamos buscar na sua palavra, ler a sua palavra, para que a cada dia mais nós venhamos entender as grandiosidades do Deus Todo-Poderoso. No versículo 11, do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos o quê? Nós vemos tipo um paralelismo, tipo um reforço. O versículo 10, ele vai dizer que aquela geração havia se esquecido do Senhor. No versículo 11, vai dizer que o caminho que esse povo seguiu é o caminho da idolatria. No versículo 12, ele vai dizer que o povo abandonou ao Senhor. E no versículo 14, no versículo 13, nós vemos o que acontece com o povo. Se volta a adoração aos ídolos. A consequência deles serem esquecidos do Senhor foi a mais terrível, que é a idolatria. Se eles tivessem se lembrado do que Josué tinha dito na sua despedida em Josué capítulo 23 e 24, saberiam como deveriam proceder-se se tivessem apegado ao Senhor. Eles não estariam na situação em que eles se encontravam agora, que é de idolatria, né? No verso 11 diz bem assim, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, prestaram culto aos Balaíns. Imagina só, irmãos, o povo de Israel, ele entra na terra com Deus, Deus derrota aquele povo, e nós temos que lembrar que a ideia de derrotar o povo inimigo também era a ideia de derrotar os deuses deles, né? Olha só para você ver, seja então, aqueles deuses foram derrotados por Deus, esses deuses não existem, mas na cabeça do oriental médio, né, do oriental naquela época, era que se eu fui derrotado, significa que o meu Deus é mais fraco que o seu Deus. Então o que acontece? Deus havia derrotado todos aqueles deuses, mas o que acontece? O povo, de vez de se apegar a Deus, eles se apegaram aos deuses derrotados. Eles preferiram viver com os deuses derrotados. É isso que estava acontecendo. E isso acendeu a ira de Deus, como nós vemos no versículo 14. Versículo 12, abandonaram ao Senhor. E é uma coisa muito interessante que o versículo 11 parece muito com aquilo que é dito pelos reis maus em 2 Reis, capítulo 21, versículo 2, né? Que fala o quê? Aquele rei, vamos pegar as nossas Bíblias, 2 Reis, capítulo 21, versículo 2. Ele fez o que o Senhor reprova,
imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Essa vida de reprovação era uma vida de idolatria. Essa vida foi marcada pelo esquecimento da ação de Deus na vida do povo, como nós vemos no versículo 12. Abandonaram o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. Só o fato de Deus ter tirado do Egito já foi um dos maiores milagres que poderia existir na vida do povo até aquele momento. Algumas vezes nós vemos que o povo ele era tão fraco, que o povo ele era derrotado porque eles não tinham carros de guerra, porque era um povo humilde, simples, um povo que não havia dominado o ferro, né? Nós temos que entender o período do ferro. É um povo que não havia dominado o ferro direito, mas enquanto aquelas nações que estavam ao seu redor já tinham todo o instrumento bélico para derrotar, mas Deus pelejou pelo seu povo. Deus pelejou pelo povo de Israel. Mas mesmo assim, o povo não quis adorar o Senhor. Preferiu adorar os deuses daquela terra. Adorando assim os deuses que foram derrotados pelo Senhor. Mas agora eles estavam se voltando a esses deuses. As suas práticas repugnantes. Se esqueceram que essa terra, a quem havia dado a eles, foi o Deus Todo-Poderoso. Tinham se esquecido dos seus feitos na história do seu povo. E com isso provocando a ira do Deus vivo. Vamos fazer a leitura de Deuteronômio, capítulo 31. Do 15 ao 18. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e na coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados. E este povo logo irá prostituir-se, seguindo os seus deuses aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim, quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu esquecerei deles, e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muita desgraça e sofrimento os atingirão naquele dia. Perguntarão: será que essa desgraça não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto, e naquele dia, por causa de todo o mal que praticarem, voltando-se para outros deuses. Então era uma prática detestável ao Senhor. Deus ilustra a infidelidade do povo através da vida de Josué, quando Josué se casa com uma prostituta. Irmãos, eu pergunto para você nessa noite: você não tem se prostituído com outras ideias, com outros caminhos que não seja o caminho do Senhor? Será que nós não temos andado em outros caminhos tortuosos? Talvez nós, como leitores da história do povo de Deus aqui, nós ficamos surpreendidos com a ação do povo. Nós ficamos até indignados em ver como o povo era assim. Nós pensamos, como que o povo pode agir depois de Deus ter feito tanta bênção para o povo? Como que o povo pode agir dessa forma, vendo todos os feitos de Deus? Mas eu questiono, vamos nos questionar nessa noite: será que nós também não somos assim às vezes? Quando nós pensamos na toda a obra salvadora de Cristo Jesus pela nossa vida, mas como nós temos agido e andado de forma rebelde, será que nós não temos agido também dessa forma? Será que nós não andamos assim também? No verso 13 vai dizer assim, abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarode. No verso 13 diz que a vida de abandono
foi marcado pela idolatria do povo. Ainda no verso 3, fala sobre 2 desses panteões de deuses cananeus que tinha no meio deles, Baal e Astarote. Baal era o deus da tempestade e da chuva. Imagina só num ambiente árido, não tem chuva, não tem nada. As pessoas recorriam a esses deuses. Portanto, ele é o controlador da vegetação. E também Astarote, a deusa da guerra e da fertilidade, que era adorada como Estar na Babilônia e como Anate no norte da Síria. Anate com frequência denominava a virgem, a irmã de Baal, a grande deusa. O fracasso do povo, porque não caminhou nas tradições, não caminhou os caminhos do Senhor. Versículo 14 e 15 diz bem assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que saquearam. Eles entregou aos inimigos ao seu redor, e aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme ele havia advertido e jurado grande angústia e dominável. O fracasso de Israel em exterminar os cananeus automaticamente redundou na adoração contínua aos deuses. Assim, a nação que havia derrotado os soldados da terra em batalha sucumbiu à influência débeis dos deuses daquela terra. Quando saíram a combater os inimigos, os israelitas foram derrotados, pois o Senhor não estava com o seu povo. Moisés visou que isso iria acontecer. Deuteronômio capítulo 28, versículo 25 e 26. Mas não foi apenas os inimigos de Israel que se tornaram seus inimigos. Deus permitiu que uma nação após outra invadisse a terra prometida, escravizasse o povo. A mão do Senhor não estava com o seu povo. Isso se convertia em derrota para o povo que estava unido pelo laço da aliança. Mas longe do Senhor não havia nada que os unisse como povo. Apenas um senso egoísta existia na vida do povo de Deus. Eles tinham abandonado ao Senhor. E o propósito de dominar a terra, que era ser um povo, uma nação santa, eles tinham se tornado um povo dos deuses daquela terra. E a ira de Deus se acende contra aquele povo. No verso 16, porém, nós vemos a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. Olha só para você ver. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pela qual os seus antepassados haviam caminhado. Vemos a misericórdia de Deus para com o seu povo. Levantou para auxiliar a vida do seu povo juízes ou líderes para libertá-los dos seus opressores. Deus livrou o seu povo levantando juízes que derrotaram os inimigos e que libertaram Israel. A palavra hebraica traduzida para julgar significa salvar, resgatar. Os juízes foram libertadores, conquistaram grandes vitórias militares. Com a ajuda do Senhor, porém também foram líderes que ajudaram o povo a resolver as suas disputas. Ao total nós temos 12 juízes no livro de Juízes. E vieram de diversas tribos. A palavra juiz é usada para apenas 8 das 12 pessoas que costumam ser chamadas de juízes. Mas todos atuaram como conselheiros, libertadores. Os 8 são Otaniel, capítulo 3, versículo 9, Tolá, capítulo 10, versículo 1, Jair, Jefte,
Absam, Elon, Abdon, Sansão. Apesar da misericórdia de Deus, irmãos, o povo ainda era obstinado, como nós vemos no versículo 17. O ciclo de desobediência, disciplina, desprezo e libertação pode ser visto nos dias de hoje, sempre que o povo de Deus se afasta da palavra e segue seus próprios caminhos. Se a desobediência não é seguida de correção divina, né? Então o indivíduo não é verdadeiramente filho de Deus, pois Deus disciplina todos os seus filhos. Vou repetir para você de novo. Se a desobediência não é seguida de correção divina, então o indivíduo não é verdadeiramente filho de Deus, pois Deus disciplina todos os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 13. Deus disciplina os seus filhos. Deus tem imensa compaixão por seu povo, mas sua ira se acende contra os pecadores. O livro de Juízes é o registro inspirado dos fracassos de Israel e da fidelidade de Deus. Mesmo o povo sendo falho, Deus era fiel. Mesmo o povo adorando outros deuses, Deus continuava fiel. Porém, se estudarmos esse livro apenas como uma história antiga, perdemos toda a sua mensagem. No versículo 18 e 19, sempre que o Senhor levantava um juiz, eles estavam com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daquelas que oprimiam os e afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo se voltava aos caminhos ainda piores que os caminhos dos seus antepassados, seguindo os outros deuses, prestando culto, adorando, recusavam-se a abandonar as suas práticas e o caminho obstinado. O povo obstinado, o povo era obstinado. Sempre que o juiz morria, o povo retrocedia ainda pior que antes, como nós vemos no versículo 19. Vemos essa deterioração progressiva em que o ciclo sucessivo se caracteriza por uma caída mais profunda na apostasia e corrupção e por um arrependimento superficial. É isso que acontecia com o povo. Um arrependimento banal. Ele se arrependia aqui e pecava ali. Ele se levantava ali e caía ali mesmo. A obrigação do povo de Deus na aliança sinaítica, né, a ideia de sinaítica, aquela aliança que foi feita no Monte Sinai, era de prestar lealdade e obediência ao Senhor, que havia feito maravilhas pelo seu povo. Isso jamais poderia ser considerado por um povo que se relacionava com o Senhor Deus. Mas a desobediência do povo foi seguida por uma punição divina. Para encerrar, do versículo 20 ao 23, nós vemos qual que é a consequência de uma vida de pecado do povo. A ira de Deus se acendeu contra eles, com este povo que violou a aliança que fiz com seus antepassados. Não tenho ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guarda o caminho do Senhor e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem e não as expulsasse imediatamente. Não as entregou nas mãos de Josué. Por quê? Porque o povo era obstinado. Porque o povo não quis obedecer aos caminhos do Senhor. Irmãos, nessa noite, que nós não possamos ser uma geração em declínio. Que nós não possamos ser uma geração fraca, que se perde, mas que possamos ser uma geração que busca
a vontade do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Eu queria que você orasse neste momento. Deus, nós estamos reunidos aqui, Pai, nessa noite. Nós aprendemos, ó Deus, com a Tua palavra, Deus, as dificuldades, os declínios, ó Deus, que enfrentamos, ó Deus, quando nós não seguimos, ó Deus, os Seus caminhos. Pai, abençoa a vida de cada irmão, Pai. Os nossos irmãos que nos ouvem, ó Deus, pela internet, aqueles que irão ouvir futuramente, Deus, essa mensagem, que possamos, ó Deus, compreender o quão magnífico é o Senhor e quão grandioso é, Pai, a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor Deus, e dá-nos, ó Deus, um restante de semana abençoado. Nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.